Ninguém? Quer fazer a prece? Posso fazer. Então, vamos lá. O Índio vai fazer a prece para a gente. Nesse momento, pedimos à espiritualidade permissão para começar mais um estudo, proteção para cada um de nós, nossos familiares, Mestre Jesus, fraternidade de luz, hierarquias divinas, anjos, arcanjos, orixás, que nos proteja, nos guie sempre no caminho da luz da verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim é e assim será, porque é a vontade divina. Amém. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Acho que vocês estão vendo? Então, vamos lá. Então, a gente vai para a nossa quinta aula, né? Sobre a Grande Fraternidade Branca. Vamos falar hoje sobre o raio branco cristal, que é o quarto raio. Nós já vimos o azul, o dourado e o rosa, né? Esse aqui é o Serapis Bey. Eu coloquei uma imagem aqui alegórica dele, né? Simbólica, que a gente sabe que ele não tem essa forma, mas às vezes ele se apresenta dessa maneira, e aí, né, os médiuns que são artistas conseguem fazer as pictografias, ali acabam representando aí mais ou menos assim. Então, vamos lá. O raio branco, né, é o quarto raio. O Chohan desse raio é o Serapis Bey, né, e o complemento divino dele é Isis, né? A gente já tem aí uma parceria, né, com o raio branco, porque a Isis, nossa filha, já tem o nome, né, da deusa Isis, não é à toa, né? Os arcanjos Gabriel e Esperança, Elohim, Cléria e Angélica, o dia da semana, quarta-feira, e o templo de ascensão do raio branco, né, fica no plano etérico sobre Luxor, no Alto Egito. Então, a gente sempre fala muito do templo de Luxor, né, geralmente, quando a gente fala do raio branco, ou quando a gente fala do mestre Serapis Bey, de Isis, e de todos esses seres que trabalham no raio branco, a gente sempre remete ao templo de Luxor. Eu lembro que em alguns estudos, alguns trabalhos, a gente já conseguiu até ter algumas visualizações de como é esse formato no plano etérico, né? Eu me lembro bem, assim, de uma vez que a gente estava em trabalho, não sei se a Ana vai lembrar disso, que nós vimos um desdobramento, o templo de Luxor, alguns seres levados para esse templo para purificação, né? Claro que em dimensões, né, com certeza mais inferiores, mas é no templo de Luxor, e assim, com grandes pilastras, né? É um templo com grandes pilastras brancas, com muita luz. Me lembro que os pacientes que estavam lá tratados ficavam em macas suspensas. Não sei se você lembra disso, Ana, um trabalho que a gente fez uma vez. E eu realmente não estou muito lembrada, mas realmente o templo de Luxor, ele tem um complexo com galerias e colunas egípcias, né? Uhum. E construído, e no interior tem um grande átrio, assim, um grande salão, né? E o candidato pronto para ascensionar, aí é recebido por instrutores, né, de Luxor, e ele é levado a um pequeno quarto com uma decoração muito simples e é convidado a uma profunda introspecção, para ele entrar em contato com o Cristo dele no coração dele. Então, é um processo todo de unificação com o Cristo interno. Esse é um trabalho de ascensão. Dizem, né? Todos nós vamos passar por esse raio, né, Ana, para ascensionar, né? Exatamente. Para ascensionar, dizem que ninguém ascensiona sem trabalhar muito a chama violeta, né? Que a chama violeta é a chama da transmutação, né? E também o raio branco, que é o raio da ascensão, da purificação e da ascensão. Hoje, quando eu estava lendo um pouquinho sobre... Pode continuar aqui. Desculpem. Nada. Hoje, quando eu estava lendo um pouquinho, né, no final eu separei
dois apelos para a gente fazer, que são apelos muito fortes, né? Que a mestra estreia, da Eloinha estreia, desculpa, mas que tem muito a ver com todo esse momento aí que a gente está vivendo. O raio branco, ele é extremamente... Todos os raios são importantes, né? Mas para a nossa ascensão, a gente precisa purificar muitas coisas, e o raio branco ele é muito importante nesse processo. Peraí que tem gente entrando aqui. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Bom, o raio branco é o quarto raio, né? Ele representa a chama branca da pureza, da ressurreição. O plano imaculado, né, é a chama da ascensão, como a Ana falou, né? Então, a ascensão, a gente já viu, né, desde da nossa primeira aula, é a nossa meta final, né? É a meta final, né, de todo o nosso processo reencarnatório. Então, a gente está aqui justamente para evoluir e ascensionar. E a chama branca é muito responsável por isso, né? Depois a gente vai ver um pouquinho de Serapis Bey, né? Do quanto ele se dedica. E o que é a ascensão, né? Oi? Oi, Ana. E o que é a ascensão, né? Pode falar. O que seria a ascensão? A ascensão é quando a pessoa não precisaria mais encarnar na Terra. Ela pode encarnar como uma missão, mas ela tem já o domínio de todas as energias, ela pode tomar a forma que ela quiser, entendeu? Ele sabe, tem o domínio. Quando uma pessoa vai, ela já tem um domínio de todas as energias e ela não precisa mais reencarnar aqui. Ela só reencarna por missão, se quiser, né? Isso aí. E aí, quando eu vou falar um pouquinho do Mestre Serapis Bey daqui a pouquinho, foi uma opção dele, né? Vir e ajudar o planeta Terra até que o último ser vivo ascensione. Então, assim, você vê, né? Como a gente sempre fala em todos os raios, o quanto de amor incondicional esses seres têm por nós, pela humanidade, né? Quanto eles se interessam para nos ajudar. Então, eles não desistem da gente, eles o tempo todo ficam ali insistindo para que a gente consiga evoluir, aprimorar, purificar, ascensionar, para que a gente não precise mais ficar nessa roda reencarnatória, né? E a gente possa retornar à nossa fonte, né? Manifestar o nosso Cristo. Então, a quarta esfera é o plano onde ela permanece em cada humano, que é o próprio ser crístico, né? Até que o homem seja capaz de aqui na Terra ser um Cristo, né? Acho que para a gente ainda falta muito, né? Hoje vai ficar um pouquinho aqui. Hein? Ainda falta muito, a gente tem muito que reencarnar ainda, né? Mas contamos aí com o raio branco para ajudar nesse processo. Então, esse muito quarto raio, né? Oi? Muito raio branco. Muito raio muito raio branco. O quarto raio é a ponte. Peraí que alguém mandou alguma coisa aqui. Igual mestra Coanin. Isso aí. O quarto raio é a ponte entre o reino interno da perfeição. Mestra Coanin é bombeiro. Isso. O quarto raio é a ponte entre o reino interno da perfeição e a manifestação externa do plano divino no mundo da forma. Por meio desse raio, o Elohim da pureza expressa a sua peculiaridade, né? Ele pode justamente nos ajudar nessa purificação. Então, é ele quem mantém o imaculado plano de evolução para a Terra, assim como para cada ser humano. Então, esse raio branco, ele é muito importante para fazer também com que o nosso plano evolutivo aconteça, né? Para que a gente realmente consiga evoluir dentro daquilo que foi programado, vamos dizer assim, organizado, né? Então, a gente precisa muito desse raio. Bom, o arcanjo Gabriel. Pode falar, Ana. Gisele, esse raio, as virtudes que ele desperta dentro da gente, quando a gente começa a trabalhar com o quarto raio, ele trabalha o aumento das nossas virtudes, entendeu? É também a autodisciplina, que às vezes é difícil a gente conseguir essa autodisciplina, né? Então, a harmonia, pureza, ação. Esse raio contém praticamente todas as virtudes divinas, porque pureza é sinônimo de amor, de luz, de fé, de misericórdia, de paz, de liberdade, harmonia. Enfim, essas qualidades todas divinas também são trabalhadas no raio branco, né? E você falou uma coisa importante, Ana, da disciplina, né?
da gente não sair do nosso foco. É um raio, né? Quando a gente percebe assim que a nossa fé ela está um pouco abalada e a gente não consegue cumprir o propósito, por exemplo, de todos os dias fazer os apelos, de rezar, de nos colocarmos na presença né, do nosso santo ser crístico, também do nosso autoaprimoramento, do reforço dessas virtudes, a gente deve clamar pelo raio branco. Né? Eles ajudam muito para que a gente não perca a disciplina, para que a gente consiga cumprir esse plano evolutivo, né? E para que possamos ascensionar o mais breve possível, né? Uhum. Isso aí. Então, o arcanjo Gabriel, ele atrai a chama da ascensão por meio do raio branco, né? Então, as emanações de vida que pertencem a esse raio, né? Os seres que estão vibrando nesse raio, são dotadas de talento artístico, têm tendências para música, danças clássicas, óperas, pinturas, escultura, arquitetura, né? São características das pessoas que nasceram sob o raio branco cristal. Então, essas pessoas quase sempre, né? São abençoadas com grande poder espiritual, são cheias de ânimo, né? Além de possuírem o dom de penetrar e ver através das coisas. É como se a nossa vidência, a nossa clarividência, ela fosse ampliada, né? As pessoas que nascem sob esse raio acabam tendo aí uma conexão espiritual mais ampla, mais aberta. E o mestre ascensionado Serapis Bey é o patrono dos cristais, né? Então, assim, ele também ajuda em toda essa coordenação do trabalho dos cristais, é muito legal. Né? Até na salinha de cristais, né, Ana? É importante usar, né, esse raio e pedir aí a ajuda desse mestre, que com certeza ele vai ajudar muito. Ele foi o grande faraó Osíris, né? Ele sempre pediu. Pode falar. Não, pode falar, termina. Não, porque já falaram, já houve mensagens de que quando a gente entrasse ali e limpa a salinha, sempre trabalhasse primeiro uma chama violeta na salinha e depois o raio branco, já que é ligado aos cristais, é importante, né? Isso aí, isso aí. Então, ele foi o grande faraó Osíris, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele mais à frente, e o complemento divino dele é a bem-amada Ísis, né? Osíris, né, dentro da mitologia, foi irmão, marido de Ísis, né? Que é para quem nunca ouviu falar. Então, as qualidades divinas do raio branco, como a Ana falou, é a pureza, a esperança em ação. Né? Então, esse é um raio, além da purificação, ele também traz a esperança, né? Em dias melhores, esperança na humanidade. Às vezes a gente vê tanta coisa difícil, né? A gente vai vivendo e observando, né, os seres humanos, às vezes, com tanta negatividade, porque acaba que o negativo aparece mais do que o positivo, né? Tem mais força. A gente falava sobre isso esses dias, né, Índio? Quando a gente coloca uma notícia boa, é muito difícil de você ter um engajamento para aquela notícia boa. Mas se você coloca uma coisa ruim, uma indireta, um fora... Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber daquela fofoca, daquele bafafá, né? A gente ainda vibra muito nesse negativo. Então, a gente precisa muito dessa purificação, mas também entendendo que existe esperança. Porque existem pessoas que já não vibram mais assim, né? E esses seres que não vibram mais assim também são a nossa esperança em agir para que a gente possa agir de forma diferente, né? Então, é o raio, né, que também traz a qualidade divina da ressurreição, da ascensão, da plenitude, né? Facilita a nossa simpatia, a nossa generosidade, a rapidez de pensamento, né? Da nossa inteligência, da gente perceber as coisas com mais facilidade, a afetividade, traz equilíbrio, harmonia, unidade, intuição, correto julgamento, sabedoria, criatividade, beleza. Então, olha quanta coisa que a gente pode trabalhar dentro do raio branco, né? Então, quando a gente percebe que a gente está ali num momento mais difícil, por exemplo, onde a gente precisa de ter sabedoria, conseguir julgar de forma mais correta possível, antes da gente tomar uma decisão, pedir o raio branco, né, para nos iluminar, para ajudar, com certeza ele vai auxiliar para que a gente encontre o melhor caminho, né, um caminho de equilíbrio. Né? A regência planetária do raio branco é a Lua, o símbolo é o lírio, que por ser branco imaculado é símbolo de ascensão, né? E aí aqueles cujos corpos inferiores, né, o físico, etérico, mental e emocional, indicarem que estão suficientemente purificados e sublimados,
serão recebidos, né, por Serapis Bey e toda a fraternidade no Templo da Ascensão, que foi o que a Ana falou antes, né? Quando a gente está preparado para a ascensão, quando a gente purificou, né, esses corpos inferiores de forma que a gente não precisa mais da reencarnação, né? Nós somos recebidos lá no plano, no Templo de Luxor, né, no Templo da Ascensão, para esse processo ascensional. Você quer colocar mais alguma coisa, Ana? Por exemplo, até na Igreja Católica não fala no dia de ascensão de Maria, não fala? No dia da ascensão de Maria, é exatamente isso, foi levada no Templo de Luxor, né? Ela já era um ser muito evoluído, escolhida pela Fraternidade Branca entre as mulheres para ela vir receber Jesus. Foi todo o processo de escolha de Maria para vir à Terra e receber Jesus foi um processo de escolha, de mitos, de grande ação. Quem aguentaria suportar o que ela suportou também com o filho dela, né? E ser capaz de manter aquela energia pura o tempo todo. Então, todos esses grandes eventos são pensados e são programados para que aquilo aconteça, para que aquelas pessoas reencarnem naquela época, todos aqueles os evangelistas, todos os apóstolos reencarnem naquela época. Existe um plano divino em tudo por trás que a gente não imagina o quanto dá de trabalho isso. E uma coisa, e eles trabalham, vamos dizer assim, quando a gente está falando que o raio da ascensão, que o raio branco, ele reúne todas as virtudes divinas, porque o branco, na realidade, né, o branco é um conjunto também um pouco de todas o arco-íris, todas as cores, né? Então, por isso que reúne tantas atividades. Porque o que o raio branco também é muito importante? Por que para ascensionar as pessoas têm que trabalhar o violeta para transmutar todas as negatividades, já é a chama do perdão, e ao mesmo tempo o raio branco? Porque o raio branco, ele trabalha a nível atômico, nos nossos átomos. Então a gente nem imagina o que acontece aí por trás, porque esse ser, quer dizer, diretor de cada raio, eles estão enviando todos esses raios para o planeta Terra para a gente poder evoluir. Porque existem mundos em que esses raios não chegam. E isso é que é incrível. Existem mundos que não recebem esses raios. Tão persistentemente como nós recebemos para evoluir. Então, eles trabalham a nível atômico, elevando a ação de cada átomo nosso. Então, é uma coisa muito importante a gente saber isso, porque a gente pode utilizar muito isso a nosso favor, né? E você falou de Maria, né, Ana? Mas se a gente pensar na trajetória reencarnatória de Jesus, enquanto homem aqui, ele passou por todas essas virtudes aí do raio branco, né? Porque ele veio para a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus também, todos esses seres. Para mostrar essa generosidade, pode. Então, você falou pedir o raio branco, mas você não ensinou. Às vezes tem pessoas que não sabem como é que faz esse pedido. Não, depois a gente vai fazer os apelos. Mas assim, no momento, os raios, eles acontecem, como a Ana falou, eles atuam em forma atômica, né? Então, no momento em que eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, mas eles estão sempre prontos a ajudar. Então, mesmo que você não saiba um mantra, um apelo, um decreto de cabeça, né? Vamos dizer assim, você não tenha naquele momento, você pode mentalizar, né, o raio branco e pedir, né? Eu peço nesse momento o raio branco cristal que atue nessa situação, que purifique, que traga esperança, independente daquilo que você precisa naquele momento, com certeza eles vão agir, né, naquele instante. E uma coisa interessante do raio branco cristal, né, quando a gente pede, por exemplo, a gente vai ver depois, né, a estreia, toda vez que a gente faz um apelo, uma solicitação a ela, né, nós ficamos 24 horas com aquela proteção. Mas é importante que a gente refaça essa proteção todo momento,
né? Por isso que a gente precisa todos os dias nos colocar dentro de um tubo de luz, né, branco ou azul, branco. Eu sempre falo azul, branco, cristal, porque eu peço proteção, purificação, tudo isso. Quando você conhece os raios, né, e as qualidades divinas que ele tem, que ele traz para a gente, fica mais fácil, porque você pede de acordo com aquilo que você precisa, e aí você vai pensando nos raios, nas cores, e você vai pedindo, né? E aí, automaticamente, aquilo acontece, se manifesta mesmo muito fisicamente, como a Ana falou aí, na questão aí, bem... E quando você pede a um mestre, quando pede as chamas, ou trabalha com os raios ou com as chamas, no momento que você pede é imediato, não tem... A coisa é imediata, né? E conforme você vai trabalhando, você vai aumentando a tua fé, entendeu? Isso. Quanto mais a gente faz, mais fortalecido a gente fica, né? E mais a gente quer fazer, porque a gente começa a perceber realmente a ação dos raios na nossa vida e as transformações que acontecem, né? Então, aqui eu coloquei algumas imagens, vou falar um pouquinho de Serapis Bey. Coloquei algumas imagens aqui que eu achei na internet, né? Dele, né? De artistas que fizeram, médios que pintaram. Então, vamos lá. Então, Serapis Bey veio da aura do Sol de Alfa e Ômega, como a Ana já falou, acompanhado por 48 irmãos seráficos, né? Os serafins. Preferiu ficar aqui na Terra enquanto seus irmãos retornaram ao Sol central. Então, enquanto ele desejou, né, ajudar a nossa humanidade, e ele prometeu ficar aqui até a ascensão da última emanação de vida. Ele poderia ter voltado ao Sol central, né, ter retornado, né, ao princípio, vamos dizer assim, como nós vimos lá na primeira aula, mas ele decidiu continuar aqui prestando auxílio a nós, né, a todos nós. Ele é o hierarca do Templo da Ascensão de Luxor, como a gente já falou que fica lá, né, no Egito, mentor de almas ascendentes nas aplicações do fogo sagrado e arquiteto de ordens sagradas da vida interior. Como a gente falou, Serapis Bey, ele ajuda nesse processo para que o nosso plano divino ele aconteça, e também ele nos aguarda no momento que nós estivermos prontos para ascensionar. Então, essas almas ascendentes, né, são muito cuidadas e guiadas por ele, né? Ele, o tempo todo, ele procura ajudar, junto com toda a hierarquia que trabalha no raio branco, para que o nosso plano divino aconteça, realmente se realize. Ele é o disciplinador das forças da luz, da paz e da liberdade cósmica, e apresenta dons na realização de milagres. Então, às vezes, a gente precisa, isso eu achei muito bonito, porque às vezes a gente precisa, né, como a Ana falou antes, essa disciplina, o raio branco, né, e Serapis Bey trazem essa disciplina da gente focar naquilo que realmente é importante, para que a gente realmente realize nosso plano divino na Terra, e a gente faça a vontade de Deus e não a nossa, né? Para que a gente realmente consiga colocar as forças da luz, da paz, né, do amor incondicional em ação. E ele apresenta esses dons de realização de milagres, ou seja, quando a gente precisa de algo muito difícil, de alguma resolução muito difícil, a gente pode pedir ao mestre Serapis Bey, né, essa ajuda, né? Eu já pedi tanta coisa para ele, Nossa Senhora. Então, assim, e ele vem, claro que dentro da nossa programação ele vai analisar, mas ele pode realizar milagres e ajudar a gente, né, dependendo aí da misericórdia divina. Ele é o Chohan do quarto raio, e aí ele foi sumo sacerdote no Templo da Ascensão, lá na época de Atlântida, né? E a sua principal característica é a pureza, né? Que revela a mais autêntica harmonia do amor, né? Como a Ana falou, pureza acaba sendo aí uma junção de muitas virtudes, né? Pode falar, Ana. Quer dizer, ele, assim como ele encarnou na Atlântida como sumo sacerdote, né? Lá no Templo da Ascensão, lá em Atlântida, ele também teve várias reencarnações no Egito. Por isso que aparece entre ele sucessivamente ele reencarnou no Egito e dizem que ele foi o faraó Amenhotep, que ele construiu o templo físico em Luxor, na cidade, fisicamente. Atualmente, esse templo está no planetérico, né? E depois ele foi Ramsés, que aprimorou também a construção desse templo de Luxor, né? Então,
Com o tempo, a civilização egípcia em um período de negatividade e escuridão. E aí a chama da ascensão acabou indo para o plano etérico, deixando de existir essa chama no plano físico, porque antes ele mantinha essa chama no plano físico, nesse templo de ascensão em Luxor, no plano físico, tá? E ele teve outras encarnações. Foi rei de Esparta, na Grécia, Leônidas, como rei de Esparta. Então, ele teve várias encarnações até poder ascensionar, até chegar ao seu grande... Né? Isso aí. Então, além da pureza e dos rituais da purificação da alma, né, as qualidades do quarto raio do coração de Deus são o desejo de manifestar a perfeição dos padrões interiores e o desejo de autodisciplina do nosso hierarca espiritual, que a gente consiga isso, né? Esse padrão interior é do nosso Cristo interno, não é das nossas vontades egóicas, não, né? Que o nosso Cristo interno se manifeste. Que a gente tenha autodisciplina a ponto de permitir isso, né? Ao ouvir essa voz interior, o nosso Cristo, estar em conexão com ele. Então, como a Ana falou, aqui tem algumas encarnações dele, né? Aqui diz também que numa encarnação ele foi o Fídias, um dos construtores do Partenon. Grande iniciado da chama materna, ele rege o dom da realização de milagres para os portadores da luz da terra. E ele diz assim: diariamente recebeis uma certa quantidade do fogo sagrado. Conforme o uso que lhe dais, ele aumenta ou diminui. Ele é vosso por livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque todos os dias a gente recebe uma quantidade desse fogo sagrado, né? E dependendo da minha vontade, do meu desejo, da minha ânsia de querer aumentar esse fogo sagrado, eu vou invocar, eu vou pedir, e ele vai cada vez aumentar mais. Agora, se eu não peço, se eu não exercito, né? Se eu não tenho autodisciplina para isso, ele também pode diminuir. Então, depende do nosso desejo, da nossa vontade, para que a chama branca em nós, esse fogo sagrado, possa ampliar e realizar realmente milagres e transformações na nossa vida como um todo, né? Eu posso acrescentar uma coisinha aqui? Claro, Ana. Gisele, aqui também uma coisa que eu acho interessante, que o quarto raio, esse raio branco, ele promove, então, reforçando isso que você é muito importante, ele promove o nosso encontro com Cristo em cada coração. Esse Cristo é como se fosse o caminho que nos leva ao Pai. O raio branco nos ajuda, é como se servisse ponte entre a nossa natureza humana e a nossa natureza divina. Quando Jesus dizia assim, ninguém vai ao Pai senão através de mim, ele estava se referindo ao Cristo em seu coração. E a manifestação desse Cristo em seu coração, visível, tangível na frente de todos, visível de todos. Quer dizer, ele conseguiu essa ligação direta com o Altíssimo Deus, ele conseguiu essa ligação com a fonte. E por ele ter conseguido essa ligação com a fonte, ele dizia, eu e meu pai somos um. E ele conseguia manifestar todos os milagres que ele fez, porque ele e o pai eram um. Perfeito, Ana, é isso mesmo. E se a gente parar para pensar, né, as religiões todas falam, né, os cristãos, né, as religiões cristãs, sempre falam assim, que nós sejamos um outro Cristo, que a gente siga o evangelho a ponto de nos comportarmos como um outro Cristo. Ser cristão é ser um outro Cristo, seguir os exemplos dele. E exatamente nisso aí que você falou, né, dessa consciência de que nós somos um com Deus, nessa manifestação do nosso Cristo interno, para que a gente possa, de fato, ter esse contato, né? Que a gente perdeu aí há tanto tempo, né? Com essa fonte divina, porque Jesus realizava os milagres e ele falava, né? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Direis a essa montanha, transporta-te daqui para lá e ali irá. E assim, a gente não tem essa fé, mas nós temos essa coisa, se nós pedirmos esse fogo sagrado e a gente conseguir, aos poucos, né? Voltar a essa origem, a essa fonte interna, né? Essa conexão com o nosso eu sagrado, o nosso Cristo interno,
nós também podemos fazer milagres, né? Podemos também agir na vida das pessoas e na nossa vida, na da humanidade. É uma responsabilidade muito grande quando a gente também conhece, né, os atributos das chamas e a gente sabe que tem à nossa disposição tudo isso e às vezes a gente não utiliza para nada, né? A gente tem o conhecimento e não coloca em prática, né? Eu falo de todos nós, inclusive eu, né? Então, assim, o quão importante é a gente alimentar isso todo dia. E aí vem de novo, né, o mestre Serapis Bey, o Raio Branco, falando o quê? Da nossa autodisciplina, do quanto a gente precisa ter autodisciplina para conseguir despertar esse Cristo interno, fazer com que ele se manifeste, e não o nosso ego, né? A nossa humanidade só, né? E isso aí é uma coisa interessante, porque todos nós temos esse potencial, esse Cristo em nosso coração. Só que o nosso ego não deixa isso se manifestar. Nós acabamos, se não sendo, não acabamos manifestando esse interno que existe dentro. Então, uma das disciplinas que é ensinada lá para Serapis Bey, exatamente a diferença, né, a distinção ilusório. E ele diz que o real é o Cristo em nós, isso é real. Você, o potencial da sua ligação com a sua presença divina. E o ilusório é o ego pessoal, o nosso ego é que é ilusório. Ele dizia que Deus é o homem sem um ego, né? Então, quer dizer, o nosso ego é que impede a nossa ligação direta, real, com a nossa verdade, que é o Cristo em nosso coração. É isso aí. Então, manter a pureza do plano imaculado, readquirir e conservar essas virtudes, né, são os requisitos exigidos de cada emanação de vida que trilha o caminho do discipulado, né, para que a gente possa alcançar, degrau por degrau, a vitória da nossa ascensão. Então, o mestre Serapis Bey exige dos discípulos, né, de todos nós que aspiramos à ascensão, uma disciplina rigorosa, né, que não é fácil de obter, né? Mas a gente, depois de tantas reencarnações, né, a gente acaba muitas vezes usando mal as energias divinas. Então, o que ele faz? Ele ensina a gente a viver, né, uma vida de mais plenitude, viver o aqui e agora, né, para que a gente possa acelerar esse processo de ascensão, tendo em vista todas as coisas negativas que a gente já causou. Então, a gente não ficar preso lá no passado. Porque eu errei, aí eu tenho que pagar, eu estou devendo. Para a gente justamente sair desse pensamento, né? E focar no hoje, né? O que eu posso fazer hoje, aqui e agora, para viver em plenitude, né? Para ter consciência da minha realidade, da realidade da minha alma, para que eu possa acelerar o meu processo ascensional. É isso, né? A gente se desprender dessa visão muito religiosa ainda, né, de que a gente sabe que existe a lei de causa e efeito, né, o que a gente planta a gente colhe, mas se eu vivo hoje, aqui agora, com plena consciência de todo o potencial que a minha alma tem, né, e eu consigo colocar esse potencial, essas virtudes em ação, né, eu não preciso me preocupar com o antes, eu preciso me preocupar com o que eu vou fazer nesse momento, né, para que eu possa ser melhor a cada encarnação, né, porque a gente vai levar isso. O José explicando aí um pouquinho melhor, explicando melhor não, que você explicou muito bem, aumentando um pouquinho isso. Uhum. Esse trabalho de ascensão é um trabalho que não são várias etapas. Então, é um intenso aprendizado. A primeira etapa é a gente querer desenvolver uma disciplina pessoal, da gente se autocorrigir. Aí você começa a abandonar determinados padrões mentais, racionais, de comportamento, e você quer se corrigir, começa a ter o desejo de se corrigir, de se melhorar, de ter pensamentos melhores, sentimentos mais puros. Isso é básico que para ascensionar. Depois você precisa conhecer essas leis divinas. Conhecendo essas leis divinas, você vai começar a exercer
a tolerância, mais a compreensão, a compaixão, o respeito, a diferença. Então, você vai aumentando cada vez mais, abandonando esse ego, né? Das tentações aí que a gente o tempo todo é tentado por um monte de coisas. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Ou só travou para mim? Travou? Não, para mim travou também. Eu até Travou tirei a também. câmera aqui para ver. Tá, deixa eu ver se eu acho a Ana aqui. Mas, Gisele, eu estou ouvindo você muito bem. A Ana é que não. Tá, é porque eu acho que hoje a internet dela que não tá legal. É. Ah, eu acho que ela caiu. Mas já estava com problema. Aqui ainda, vamos ver se... Bom, eu vou continuar aqui, e aí se a Ana aparecer, ela continua explicando, tá bom? Então, vamos lá. Posso falar uma coisa? Pode. E em cima do que a Ana falou, a gente também tem que usar isso com as outras pessoas, né? Os nossos irmãos. Tentar ver sempre o melhor. Mesmo quando a gente consegue enxergar o pior. A gente tentar buscar alguma coisa de bom que vai ajudar o processo dele e o nosso também. Porque às vezes a gente foca só nas coisas ruins, né? Então a gente precisa, de alguma forma, tentar enxergar alguma coisa boa. Oi, Ana. Tá ouvindo a gente, Ana? Não tô ouvindo a Ana, não. Ela não tá ouvindo a gente. Isso é muito importante. Eu estou sendo... Tá ouvindo? Mas o teu áudio tá travando pra gente, Ana. Ah, que coisa, que pena. Agora ouvi, agora ficou bom. Tudo bem. Mas... Ah, tá. O que o índio falou é muito importante, Gisele, porque o que o índio falou é exatamente você, quando tem a ver o bom nas pessoas, ver aspectos positivos das situações, emocional. Então, você vai purificando. E isso é que você vai galgando aos poucos essa elevação e essa pureza que exige esse encontro com o seu Cristo interno. E com isso, quando você vai adquirindo isso, você vai abandonando o teu ego pessoal. E aí, quando você abandona o seu ego pessoal, você começa a realmente estar no caminho de ser um discípulo dos mestres, né? E aí você começa a perceber que etapa muito importante, você passa a ter a necessidade de fazer um serviço para toda forma de vida na Terra. Você começa a querer ajudar a toda forma de vida, não é nem só o ser humano, são os animaizinhos, você passa a ter mais contato, é a natureza, você se preocupa, mas essa planta está morrendo, deixa eu botar uma aguinha. Você começa a um serviço abnegado com toda forma de vida na Terra. E aí você vai caminhando, entendeu? Vai caminhando para a ascensão. Aí você já está chegando já na purificação final, né? Mas é um processo, por isso que isso não é de uma forma para outra. Vamos todos ascensionar. Agora, isso aí não é bem assim. Não é assim. Né? Não é. É um aprendizado, Isso aí. Muito bom. Então, aqui fala um pouquinho sobre as encarnações dele, a gente já falou, né? O Santuário de Luxor aqui diz, né, que Serapis Bey ascensionou no século IV a.C., né? Então, ele foi um grande construtor de templos, tanto físicos, né, como etéricos, vamos dizer assim, sempre a serviço da luz. O Santuário de Luxor é conhecido no mundo espiritual
como último estágio daqueles que conseguiram total domínio dos corpos inferiores, né, do ego, como a Ana bem falou. Atravessar o portão de Luxor e entrar na eterna liberdade é o nosso objetivo, né? Então, nosso objetivo é atravessar o portãozinho lá para ascensionar, por isso que a gente está aqui. A força motora para que isso aconteça está ancorada em cada corrente de vida. É o que a Ana falou. Quando a gente entende, né, que nós somos todos um, junto com todas as emanações de vida, aí, de fato, a gente consegue se purificar e abrir mão, né, do nosso ego para ascensionar. E aí, agora, falando um pouquinho da mestra Isis, né? Isis foi uma deusa da mitologia egípcia, né? E que foi muito cultuada por muito tempo, ainda é até hoje, né? E aí ela foi cultuada como modelo de mãe, de esposa ideal, né? Protetora da natureza, da magia. Isis foi amiga dos escravos, pescadores, artesãos, dos oprimidos, né? É aquela que escutava a prece, ela escuta a prece de todas as pessoas que têm necessidade, né? Das donzelas, dos aristocratas, dos governantes, de todos, né? É a deusa da maternidade e da fertilidade. Então, existem, né, alguns mitos, algumas histórias sobre Isis, e um deles é que ela teve um irmão, Osíris, é o mais conhecido, né? Que veio tornar-se seu marido, e aí ela teve um filho com ele, Horus, né? E aí Isis contribuiu para a ressurreição de Osíris, que foi morto, assassinado, né? Dentro da mitologia lá eles contam, por Sete, e ele teve as suas partes do seu corpo, né? Decapitadas, que falam? Desmembrado. Ele teve o corpo desmembrado, né? E ela reuniu essas diferentes partes do corpo dele, que tinham sido espalhadas sobre a terra, né? E devolveu a vida para Osíris, né? E aí, dizem também que o mestre Serapis Bey também é Osíris, né? Então, talvez por isso eles sejam aí considerados aí, né, complementos divinos, né, um do outro. Não sei, mas a mestra Isis é essa mãe. Ela é representada por Iemanjá, por Mãe Maria na nossa, né, no nosso mundo aqui, vamos dizer assim, na nossa região, né? Então é a mesma energia, só que com outros nomes, vamos dizer assim, né? Aí a gente tem a mestra Igeia, que também faz parte do raio branco, e também atua junto com o Serapis Bey e a mestra Isis, né? Foi filha de Asclépios, deus da medicina. Ela é a deusa da saúde, da limpeza, né? Inclusive a palavra higiene vem do nome dela. Ela é responsável por cuidar da saúde de todos os seres vivos, né? Por saber instintivamente quais os medicamentos e alimentos são aconselhados. Ela ajuda na medicina preventiva para que a gente não desenvolva doenças e distúrbios, desequilíbrios, né? Além de ter um poder de restauração das forças, necessidade de buscar integração entre corpo, mente e espírito. Então, quando a gente percebe, né, essa necessidade em integrar corpo, mente e espírito, a gente pode pedir também a mestra Egeia, que também faz parte aí do raio branco. Você quer colocar alguma coisa até aí, Ana? Posso passar? Não, pode continuar. É mais para nível de curiosidade mesmo. E aí a gente tem os arcanjos, né? Arcanjo Gabriel e Esperança. O arcanjo Gabriel é o mensageiro, a gente já sabe, né? É aquele que traz as boas novas. Então, o quarto raio, ele é esse degrau da união da consciência externa do não ascensionado com o seu Deus, aquilo que a Ana falou, né? O quarto raio, ele traz essa consciência, né, do nosso Deus interno, né, do nosso Cristo interno. Essa ponte. Isso aí. Essa ponte entre o humano e o divino. Isso. Então, mas independente de nós estarmos ou não no caminho, né, em algum momento, né, nós vamos procurar essa união com o nosso Deus, né? Então, independente da nossa religião, daquilo que a gente acredita, né, os seres divinos sempre oferecem a nós, né, a todos nós, né, esse auxílio para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer essa ponte, né, para ter essa conexão com o nosso Cristo interno, com o nosso Deus, né, com o nosso eu divino. Então, o arcanjo Gabriel é um desses seres divinos que estão sempre preocupados em fazer com que a gente perceba, né, essa conexão e desenvolva essa consciência.
Ele é o... Ô, Gisele, Oi. eu acho que foi o arcanjo Gabriel que anunciou que a Maria teria Jesus, não é? Ele que falou, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Foi o arcanjo Gabriel. E ele também anunciou a José que a Maria teria um filho, né? Então ele veio preparando o caminho de Jesus, trazendo as notícias, né? Ele também apareceu a José em sonho. Então ele é o arcanjo da anunciação, né? E os anjos que atuam com ele, né, nos ajudam a compreender o plano que nós e o nosso eu superior, né, o grupo de seres, né, espirituais preparam para a nossa vida antes do nosso nascimento. Então, o arcanjo Gabriel, ele traz justamente essa consciência, essa compreensão, né, do que nós viemos fazer aqui, né, que é justamente essa evolução, essa busca pela purificação, abrindo mão do ego, aquela coisa toda que a gente já falou. Então, ele nos ajuda a nos lembrar daquilo que nós precisamos fazer para cumprir o nosso plano, né? E também coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a cumprir o nosso programa, né? Então, assim, você vê, né, na trajetória de Jesus, primeiro ele vai lá, ele fala com Maria, depois ele fala com José, ele vai preparando todo o caminho, né, para que as pessoas pudessem estar preparadas para receber Jesus e toda a trajetória do que ele ia viver. Então, o arcanjo Gabriel faz isso na nossa vida. Então, uma das melhores técnicas para a gente obter a orientação do arcanjo Gabriel, né, isso é importante, como ele é um arcanjo mensageiro que anuncia as coisas e também nos ajuda a entender qual é o nosso projeto de vida, né, qual é o nosso plano divino, a gente precisa também pedir ajuda a ele para a gente entender, né, qual é o plano divino, o que eu preciso cumprir nessa encarnação, né, pedir orientação a ele. E aí, para que a gente peça ter a ele, é muito mais fácil que a gente faça esse pedido, né? Para que ele nos mostre durante o sono, para que a gente possa ter informações durante o sono, receber essas informações, porque, de alguma forma, né, a gente está num outro momento, num outro plano, para que a gente consiga perceber melhor, captar melhor isso, né? Então, é sempre importante, quando a gente precisa de alguma orientação, entender alguma coisa, alguma questão da nossa vida, pedir ao arcanjo Gabriel, né, que nos oriente e nos ajude durante o sono. Muitas vezes a gente percebe essa ajuda até no dia a dia acordado, né? Através de pessoas, de sinais, de intuições. Então, precisa de orientação, pede para o arcanjo Gabriel. Então, ele e as suas legiões trabalham junto com os serafins para ajudar a purificar a nossa consciência, os nossos chakras e a nossa aura. A chama gêmea do Gabriel é a esperança, né, que justamente dá esperança, entusiasmo, né, para que a gente acredite na melhora, que é possível melhorar, é possível ser diferente. Então, mesmo aquele ser que a gente hoje olha e vê que é cheio de defeitos, que faz muita coisa ruim dentro do nosso julgamento, né, todos nós, né, temos possibilidade de melhora. É porque a gente não tem conhecimento de todas as nossas encarnações, porque se a gente tivesse, a gente entenderia melhor isso, né? Do quão a gente pode ser melhor sempre, porque nós já erramos muito lá atrás, e hoje a gente está aqui falando disso tudo. Então, se foi possível para nós, né, essa melhora é possível para qualquer ser vivo, né? Então, as irradiações de Gabriel Esperança são cheias de força, de expansão, são irradiações elevadas, alegres, né, plenas de inspiração. O lar espiritual do arcanjo Gabriel fica próximo ao Monte Shasta, na Califórnia. Então, todos eles têm esse templo etérico, né? Aí no plano etérico para cuidar de nós. Aí a gente entra aqui nos Elohims, que são a Astreia e Pureza. A Astreia, né, considerada mãe estelar, e a sua chama gêmea Pureza, que é o aspecto masculino, são os Elohims do quarto raio de Deus. A Astreia ela tem uma força muito grande. Depois a Ana pode falar até mais dela. Assim, eu gosto muito de fazer trabalhos pedindo a Astreia, quando a gente faz trabalhos de desobsessão, de possessão, ou de qualquer coisa que a gente perceba a influência espiritual. Às vezes, em casa, você percebe uma energia que não é legal, que não está legal, a casa está desarmonizada, ou o trabalho, o ambiente, né? Eu sempre peço muito a Astreia que ela venha com a espada dela, né? A espada de azul, branco, cristal, junto com o arcanjo Miguel, inclusive, e que corte, né? Toda a ligação com o mal,
que retire todo aquele, que dissolva tudo aquilo ali no fogo sagrado, né, que é o raio branco, né, encaminhe esses seres. Então, a estreia tem um poder, essa Elohim tem um poder gigantesco, junto com o Arcanjo Miguel. Ela ajuda a nos libertar dos demônios, né, de entidades de magia, de entidades trevosas, negativas, de magos, né, trabalhos de magia negra, ajuda na desobsessão, né? O que eles fazem? O Arcanjo Miguel, ele conduz, né? Ele encaminha essas entidades, né? Que foram arrancadas daquele local ou daquela pessoa, daquele campo energético, né? Pelo fogo que foi dissolvido pela espada branco-azulada de Astréia. Então, a Astréia vem com a espada dela, corta aquilo tudo, dissolve aquilo tudo, e o Arcanjo Miguel encaminha. Então, vai dissolvendo, soltando toda a negatividade. Então, a estreia é um Elohim que pode nos ajudar muito, né? Nesses trabalhos aí bem pesados. A gente sempre pede, né? A espada de Astréia, a espada do relâmpago azul de Miguel. A gente sempre pede muito a ajuda deles nesse processo. Então, contudo, para que ela possa atuar em nossas vidas, precisamos praticar o exercício da palavra sagrada com invocações e comandos de luz, possibilitando a ação do seu complemento divino, pureza, né? Para que possa realizar esse alinhamento de purificação, elevando as vibrações em todos os níveis. Então, a gente precisa pedir, a gente precisa coordenar, dizer o que a gente precisa, né? E aí, a estreia também vai nos libertar de problemas que muitas vezes a gente pensa que são insolúveis. Então, a gente também pode contar com a ajuda dela quando o nosso lar está em desarmonia, quando a gente vê uma pessoa psiquicamente desequilibrada ou dominada, sem rumo na vida, alguém que seja muito irresponsável, pessoas possuídas, né? Às vezes também há premonições de acidentes ou qualquer outro tipo de problema que pode ser causado por influência astral ou por energias que foram corrompidas e que tiveram algum desequilíbrio. Então, a estreia aí é uma força poderosa para a gente pedir ajuda, para sermos ajudados. Então, ela representa essa mão divina. Então, ela é a mãe divina, né? Ela vem como essa leoa, né? Para salvar a gente da maldade. Então, quando a gente sente a negatividade, quando a gente sente algo que não está legal, a gente deve invocar a estreia, porque ela, com certeza, ela vem naquele momento, né? E ela transforma aquela situação. E aí, quando a gente, por exemplo, a gente tem um familiar, uma pessoa que a gente sabe que está passando por uma situação de problema espiritual e aquela pessoa ainda não consegue buscar ajuda. A gente pode pedir a estreia e citar o nome completo dessa pessoa, né? E fazer isso todos os dias, né? Essa corrente de oração com a estreia todos os dias. Em pouco tempo a gente vai ver que essa pessoa espiritualmente vai dar um passo à frente, vai começar a aceitar ajuda, vai começar a aceitar a espiritualização, né? Assim, ela atua mesmo com força ali nas situações onde a gente percebe o engendramento espiritual ali. Ana, você quer falar alguma coisa de Astréia? É só isso mesmo, quer dizer, isso é importante a gente resumindo, né? A Astréia, ela atua no plano astral juntamente com o Arcanjo Miguel. Então, ela vai dissolvendo, sumindo toda a energia maléfica. Existe essa espada, né, de chama azul, né? O círculo usa um escudo de círculo, círculo de fogo branco. Aqui na e imagem ela vai destruindo a negatividade. Dá para ver? Isso mesmo. Isso. Então, ela destrói a negatividade e ela vai ser os ambientes e as auras das pessoas com esse cinturão de harmonia e de pureza, né? Então, é um Elohim importante para a gente. Isso aí, muito importante. E a gente percebe que realmente acontece. Então, a gente termina por aqui o raio branco. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma oração. Uma oração não, peraí. Um apelo. Um apelo, só que assim, são 2 apelos. Para a gente fazer o apelo de Astréia e Miguel, né, que é um comando, uma invocação de Astréia e Miguel, antes a gente precisa fazer um apelo de libertação da nossa casa ou do nosso templo. Só que é um apelo muito forte, porque ele é quase que como é que fala quando... Um exorcismo, né? E aí eu queria saber se vocês querem fazer ou não, né? O que vocês acham? Se vocês quiserem, a gente faz. Ele é bem forte, né?
Mas aí antes vamos abrir para ver se alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar. Oi para todo mundo que eu não vi ainda. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Não? Então, Ana, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer esse apelo de libertação para o nosso templo, que é a nossa casa, nosso corpo, e a nossa casa física. E aí vocês vão substituindo, né? Mesmo que vocês não consigam ler, mentalmente vocês vão substituindo o nome pelos nomes de vocês ou o nome das pessoas que vocês quiserem colocar. Então, a gente vai fazer primeiro esse apelo de libertação do nosso templo, depois um Pai Nosso e uma Ave Maria, que também são um pouquinho diferentes, né? Porque dentro ali do que a Grande Fraternidade Branca diz, e depois a gente faz a invocação a Estreia e Miguel para a libertação de tudo isso, tá? É um trabalho forte, né? Então, vamos lá. Então, vamos respirar. Vamos nos imaginar dentro de um tubo de luz branco, brilhante. Se possível, vamos colocar a mão esquerda no nosso peito e a mão direita posta. Vamos lá. Em nome do Eu Sou o que eu sou, e pelo poder da chamatrina em meu coração, eu comando o avanço da luz, da palavra viva de Deus. Eu comando o avanço da luz de Deus, que sempre venceu e sempre vencerá. Eu comando a descida dos Elohim, Hércules e Amazon, Astréia e Pureza. Eu comando a descida dos 7 amados arcanjos e dos chorrães dos 7 raios. Eu clamo pela intercessão de Deus Pai e Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo, eu comando o poder dos raios azul e branco da estrela divina do Eu Sou. Eu clamo a presença da luz e a ação total desta luz aqui e agora. Luz, 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 atue agora. Luz, 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 atue agora. Luz, 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 atue agora. Eu comando as legiões iluminadas do amado e poderoso Vitória e das legiões de anjos dos 7 arcanjos de Deus. Eu os comando que avancem agora, em nome da palavra viva de nosso Pai Celestial, em nome do Eu Sou o que eu sou, em nome do Cristo Cósmico. Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa. Avancem purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora. Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa. Avancem purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora. Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa. Avancem purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora. Espirais ascendentes de luz, eu ordeno o exorcismo dentro deste corpo e desta casa. Eu ordeno o exorcismo de todos os que aqui residem. Eu demando a expulsão dos demônios e impostores do Espírito Santo. Que a luz de Deus e seus anjos tomem o comando agora, em cada canto, em cada cômodo, em todos os espaços desse local, desde abaixo da terra até acima da casa e em torno dela também. Eu ordeno a prisão desses demônios, eu ordeno a prisão dos anjos caídos e das entidades astrais que algum dia invadiram o nosso templo e a nossa casa. Eu chamo e comando o seu avanço, amados Elohim de Deus. Eu chamo e comando o seu avanço, amada palavra viva. Prendam agora toda oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos. Prendam agora toda oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos. Prendam agora toda oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos. Flameja diante a sua luz. Flameja diante a sua luz. Flameja diante a sua luz. Elohim, 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 queime através, queime através. Queime através de todas as energias mal qualificadas em nossas vidas. Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos o Pai Nosso e a Ave Maria para a confirmação da nossa vontade e para a manifestação do vosso poder divino. Pai nosso, que estais no céu,
Santificado seja o vosso nome, eu sou o que eu sou. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Libertai-nos das tentações e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória, para todo e sempre manifestada. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. Amém. Alegra-te, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Grato eu sou por esta purificação. Amém. Agora nós vamos fazer a invocação a Astréia e Miguel. Amada e poderosa presença de Deus, eu sou em mim, em nome do meu eu superior, em nome de Alfa e Ômega, em nome do Espírito Santo e da Mãe do Mundo, e pela autoridade da chama trina em meu coração. Eu invoco os amados Elohim do quarto raio. Astréia e pureza, astréia e pureza, astréia e pureza. E os arcanjos do primeiro raio, São Miguel e fé, São Miguel e fé, São Miguel e fé. Com as suas legiões de anjos do raio azul, para que libertem os nossos 4 corpos inferiores, os nossos chakras e as nossas auras, das entidades dos desencarnados, dos demônios e dos espíritos malignos. Em nome do Cristo cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Em nome do Cristo cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Em nome do Cristo cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Eu ordeno a purificação do nosso ser, com o fogo dos Elohim e com as forças do arcanjo Miguel, para o aprisionamento do mal e de toda a magia negra enviada contra nós. Em nome do meu eu superior, eu comando as espirais ascendentes dos raios azul e branco de Deus, para limpar-nos de todos os males. Eu sou o que eu sou e falo agora com a autoridade do Filho de Deus em meu coração. Eu sou luz, amado Pai, e afirmo aqui e agora. Astréia e pureza, astréia e pureza, astréia e pureza. Que espirais ascendentes de luz cristalina elevem as nossas almas, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Elohim, 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 libertando, libertando, libertando. São Miguel, São Miguel, São Miguel, arcanjo de Deus iluminado, vista-nos com uma armadura de chama azul dourada, sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante, libertando-nos aqui e agora de todo mal manifestado. Astréia e pureza, astréia e pureza, astréia e pureza. Consumam e eliminem as entidades e os demônios que buscam aprisionar as nossas almas. Queimem através, queimem através, queimem através. Elohim, 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 libertando, libertando, libertando. São Miguel, São Miguel, São Miguel, arcanjo de Deus iluminado, vista-nos com uma armadura de chama azul dourada, sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante, libertando-nos aqui e agora de todo mal manifestado. Astréia e pureza, astréia e pureza, astréia e pureza. Que as vossas espadas e anéis de fogo azul e branco queimem purificando todo o nosso ser, de cima para baixo, de baixo para cima, purificando e harmonizando, purificando e harmonizando, purificando e harmonizando. Elohim, 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 libertando, libertando, libertando. São Miguel, São Miguel, São Miguel, arcanjo de Deus iluminado, vista-nos com uma armadura de chama azul dourada, sobreponha-nos com a vossa espada azul flamejante, libertando-nos aqui e agora de todo o mal manifestado. São Miguel, São Miguel, São Miguel, prende e amarra, prende e amarra, prende e amarra. Leve daqui e agora as forças do mal para o lago do fogo sagrado. Que a poderosa presença eu sou em mim, cele toda energia agora magnetizada, para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode falar, Ana. Forte, né? Forte. Bem forte.
Todo mundo bem? Todo mundo bem. Então, bem leve. É bem forte. Calorão foi ótimo. Calor? Nossa, eu senti um calorão. Muito calor, muito calor. Muito. Isso Mas também. a experiência foi incrível. Gente, boa noite, tá? Muito Vamos lá. Boa noite, Mirella. O Indy vai fazer a prece final. Precisa? prazer. É bom, né? Então, Vamos, nesse momento, então, agradecer a Deus, os anjos, arcanjos e todos que, nesse momento, estiveram aqui nos auxiliando, nos intuindo, nos dando proteção. Protegendo cada um de nós, nossos familiares, nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Damos encerrado o estudo de hoje. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Ana, Obrigada a vocês. segunda tem outro Obrigada. vídeo.